Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a nossa microbiota e o nosso intestino. E eu considero essa aula uma das mais importantes do curso, porque a nossa microbiota intestinal é a chave da nossa saúde. E entender a importância desse órgão para o funcionamento do nosso corpo vai fazer com que a gente tenha mais autonomia e confiança na hora de escolher os nossos alimentos. E existe uma frase popular que diz que nós somos o que nós comemos. Você já ouviu? Mas essa frase não é verdadeira, porque nós somos o que nós comemos e absorvemos. E é no nosso intestino que acontece a absorção das vitaminas, minerais e nutrientes da nossa alimentação. Então, se o nosso intestino não estiver saudável, ele deixa de absorver muitas vitaminas e nutrientes importantes. O intestino tem um papel tão importante na nossa saúde que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Isso porque ele tem 500 milhões de neurônios. O mesmo tipo de neurônios que nós temos no nosso cérebro, nós também temos no nosso intestino. E o intestino é o único órgão do corpo humano que funciona de forma independente ao cérebro. Ou seja, ele não precisa receber ordens do cérebro para funcionar. Apesar de existir um eixo de comunicação direta um com o outro e eles estarem o tempo todo se comunicando. O nosso segundo cérebro, o intestino, ele é tão poderoso e tão importante quanto o nosso cérebro principal, porque ele consegue pensar, decidir e executar as tarefas por conta própria. E o segredo para a saúde dos nossos intestinos são as 100 trilhões de bactérias que habitam dentro dele. Nós temos 10 trilhões de células no nosso corpo e 100 trilhões de bactérias no nosso intestino. São 10 trilhões de células contra 100 trilhões de bactérias no nosso corpo. E se a gente fizer os cálculos, as células representam apenas 10% do total. E o restante, 90%, é composto por bactérias. Ou seja, para cada célula do nosso organismo, coabitam outras 9 células não humanas, as bactérias. E isso é possível porque as bactérias são muito menores do que as nossas células. E se a gente pesar todas essas bactérias, elas correspondem a cerca de 2 a 3 quilos do nosso peso, que por curiosidade é o mesmo peso do nosso cérebro. Então você não é formado só por pele, ossos, músculos e coração. Você também é formado por um verdadeiro arsenal de micro-organismos unicelulares que compõem um ecossistema dentro do nosso corpo e vivem em perfeita sincronicidade com o restante dele, que são as bactérias. E até pouco tempo atrás, esses 100 trilhões de seres que habitam o nosso corpo eram considerados invasores e inimigos do nosso organismo. A gente tentava exterminar essas bactérias a todo custo. Mas pesquisas e descobertas mais recentes, dos últimos 10, 15 anos para cá, estão descobrindo que essas bactérias não são necessariamente ruins. E a verdade é que sem elas não é possível ser saudável. Nós precisamos cuidar das bactérias do nosso intestino, porque a nossa saúde depende da saúde delas. Essas bactérias estão diretamente ligadas com o nosso sistema imunológico. As bactérias do nosso intestino, elas são divididas em 20% que trabalham a nosso favor, são os nossos amigos ocultos. 30% são bactérias do mal, ou seja, são bactérias patogênicas e se a gente deixar, elas destroem a nossa saúde física, mental, emocional e psicológica. E os outros 50% ficam no time de quem está ganhando, ou seja, dependem exclusivamente do que nós comemos. E tudo que nós comemos é alimento para as bactérias boas ou para as bactérias ruins do nosso intestino. Tudo que você come afeta a sua microbiota, que também pode ser chamado de flora intestinal. E cada alimento que você coloca na sua boca, quando ele começa o processo de digestão, tem 100 trilhões de bactérias esperando para receber esse alimento. E ele pode alimentar e proliferar as bactérias do bem ou as bactérias do mal, as bactérias patogênicas, aquelas que causam doenças. E a alimentação à base de plantas é o alimento perfeito para as bactérias do bem. Por isso, ela é extremamente benéfica para a nossa microbiota.
Essas bactérias gostam de alimentos frescos, in natura, do reino vegetal, gostam de fibras, de pró e prebióticos e de tudo que vem da natureza. E as bactérias do mal amam gordura e proteínas animais. Elas se alimentam de produtos processados, refinados, industrializados, fast food, açúcar, fritura, embutidos, gorduras, carnes, ovos e todos os seus derivados. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, mais saudável será a sua microbiota intestinal. As bactérias do bem não gostam de carne, que é um alimento que, por mais que possa parecer gostoso para você, está em estado de putrefação e é um alimento perfeito para as bactérias do mal. Então, quando nós começamos a seguir uma alimentação à base de plantas, a qualidade das nossas bactérias mudam. O tempo de vida de cada bactéria da nossa microbiota é em média de 3 dias, é muito curto, então rapidamente nós conseguimos mudar a qualidade das nossas bactérias. E quando as bactérias patogênicas não são mais a maioria dentro da nossa microbiota, a nossa saúde se transforma. Nós não ficamos mais doentes. Eu era uma pessoa que tinha uma listinha mensal de compras na farmácia e achava que ficar doente era normal. Mas quando eu mudei a minha alimentação, essa lista simplesmente desapareceu. Faz mais de 7 anos que eu não tenho um resfriado e está aí outra diferença entre a proteína de origem animal e a vegetal que ninguém fala. Enquanto uma alimenta as bactérias do bem, a outra alimenta as bactérias do mal. E isso tem um grande impacto na nossa saúde. E outro fator muito importante é que é no nosso intestino que é produzida metade de toda a dopamina do nosso corpo e mais de 80% da nossa serotonina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela nossa sensação de prazer e também atua no controle de movimentos, aprendizado, cognição e memória. E a serotonina é conhecida como o nosso hormônio da felicidade. E mesmo eles sendo neurotransmissores, a maior parte deles é produzida no nosso intestino e não no nosso cérebro. E até intuitivamente a gente sabe que o mau funcionamento do nosso intestino afeta o nosso humor e o nosso comportamento. Afinal de contas, não é à toa que nós temos a expressão enfesado, que significa que a pessoa está raivosa, irritada e infeliz. Então, nós podemos afirmar sim que a nossa alegria e o nosso bom sono começam no nosso intestino, porque a alegria de se viver e a serotonina estão absolutamente relacionadas. Uma não existe sem a outra. E além disso, a serotonina é o precursor da melatonina, que é o hormônio que regula o nosso sono. Então, quando o nosso intestino está funcionando bem, a sensação de bem-estar, o otimismo, o bom humor e a nossa capacidade de atenção e raciocínio também aumentam. Em contrapartida, quando o nosso intestino está inflamado e doente ou quando a sua maior parte é composta por bactérias ruins, os desequilíbrios e doenças começam a aparecer. E esse conceito sobre a microbiota é relativamente novo no mundo da medicina. Infelizmente, não chegou ainda a todas as universidades e em todos os profissionais de saúde. Mas Hipócrates, no século III a.C., já afirmava que todas as doenças começam no intestino. E Hipócrates também é o dono da frase que seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Mas somente há alguns anos se começaram a fazer estudos mais profundos sobre a relação da nossa saúde com o nosso intestino. E os resultados dessas pesquisas estão sendo surpreendentes. Há cada vez mais pesquisas científicas que defendem a ideia de que até 90% de todas as doenças humanas que acometem o corpo humano têm o início de seu desenvolvimento relacionado ao intestino não saudável. Porque a nossa flora intestinal ou a nossa microbiota tem tudo a ver com o desenvolvimento de processos inflamatórios e com a capacidade de combater ou não os radicais livres. E são esses dois mecanismos que levam ao desenvolvimento de doenças no nosso corpo, os processos inflamatórios e os radicais livres. Hoje já se sabe que a depressão, a obesidade, o câncer, a diabetes, o Alzheimer e muitas outras doenças têm a sua base de desenvolvimento em processos inflamatórios. Então, a nossa saúde depende da qualidade das bactérias que estamos alimentando. Se estamos ingerindo alimento para as bactérias do bem, que nos ajudam e que fortalecem a nossa imunidade, ou se estamos alimentando as nossas bactérias do mal, as grandes vilãs da nossa saúde, que estão prontas para destruir o nosso corpo e a nossa mente. E
Temos que lembrar que quem está no comando do nosso corpo somos nós e não podemos perder para as 100 trilhões de bactérias. Afinal de contas, somos nós que decidimos o que entra e o que não entra no nosso corpo. Então, escolher uma alimentação equilibrada e à base de vegetais façam que a gente fortaleça a nossa saúde, porque essa alimentação multiplica as bactérias do bem e elas são o segredo da nossa saúde. Quando a gente muda a qualidade dessas bactérias, nós mudamos inclusive o que temos vontade de comer, porque existe um canal de comunicação direto entre o nosso intestino e o nosso cérebro, lembra? Quando nós não temos bactérias patogênicas, elas não pedem pelos alimentos que elas gostam. Inclusive, alguns hospitais já fazem transplantes de bolo fecal, ou seja, fazem transplante das bactérias de uma pessoa com a microbiota saudável para outra que está com a microbiota comprometida. E esse procedimento é utilizado para tratar principalmente as doenças inflamatórias intestinais, mas também já apresentou resultados no tratamento de obesidade, doenças neurológicas e até do autismo. Mas nós não precisamos chegar a um caso extremo como esse para começarmos a cuidar das nossas bactérias e começarmos a ter uma alimentação mais saudável e natural, que nos ajude de verdade. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula e tenha entendido a importância dos nossos 100 trilhões de amigos ocultos para a nossa saúde. Para qualquer dúvida, eu estou à disposição no nosso grupo privado. Então me conta lá se você já tinha ouvido falar sobre o conteúdo dessa aula e o que você achou. Um beijo e até a próxima!